Voltei, meus queridos. Vamos continuar com a nossa aula. Bom, nós estávamos falando, vamos voltar um pouquinho aqui. Nós estávamos falando das decisões da Assembleia Nacional Constituinte, né? A Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, dando direito e liberdade às pessoas, né? A extinção dos privilégios feudais, a aprovação de uma Constituição Civil do Clero, onde o clero perdeu suas terras, né? A Igreja perdeu suas terras, elas foram confiscadas pelo governo e os membros, né, da Igreja tiveram que obedecer às ordens do Estado, do governo. E a promulgação da Constituição, né, que estabeleceu o voto censitário, que é um voto por quem tem uma determinada renda somente que poderia votar, e a tripartição dos poderes, que é a criação dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, a princípio, nós tivemos uma monarquia constitucional, quer dizer, o rei, ele aceitou, né? Então, Luís XVI, ele aceitou a Constituição, mas claro, ele aceitou para não ter grandes problemas, mas ele foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria, e ele foi preso no Palácio das Tulherias. Então, isso provocou uma revolta muito grande na população, porque as pessoas achavam que o rei havia concordado com tudo, e, na verdade, ele não tinha concordado, né? Aí as monarquias absolutistas da Europa começaram a se organizar numa ofensiva contra a França, né? O rei estava preso, o povo assumiu o poder, e aí, diante dessa invasão que estava para acontecer, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra, né? Então, olha, o grito de ordem deles, né? As armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Então, foi um grito de ordem deles, né? Para que o povo se unisse e lutasse a favor, né? De uma liberdade. Aí a multidão, enfurecida, invadiu o local onde o rei estava preso, considerando um traidor, né? Porque ele que estava armando toda essa invasão, aparentemente dizendo que tinha concordado, mas não tinha, né? Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Então, eles acabaram com o poder do rei de uma vez, né? Aí começa a segunda fase da Revolução, que é chamada de período da Convenção. Aí os seus membros foram escolhidos por sufrágio universal, que é pelo voto masculino, hein? A mulher não podia votar. E pertenciam aos seguintes partidos políticos. Então, nós tivemos aí a organização de 3 partidos. Os girondinos, que se sentavam à direita na Assembleia e representavam a alta burguesia, que eram os mais ricos. Os jacobinos, que se sentavam à esquerda lá do local da Assembleia, na parte mais alta da Assembleia, e defendiam os interesses da pequena burguesia e dos sans-culottes. Eu já vou explicar para vocês já quem são os sans-culottes. E o outro partido, que é chamado de planície ou pântano, que se posicionava, né, tinha uma, vamos dizer assim, uma posição política indefinida, né? Eles não tinham, assim, uma definição certa daquilo que eles queriam. Eles sentavam-se no centro da Assembleia, na parte mais baixa, tá? Então, aqui, planície ou pântano, não possuía uma posição política definida, tá? Faltou o não aqui. Acho que cortou no momento de acerto das... Tá? Não possuíam posição política definida. Bom, aí a gente tem aqui a convenção, né? Ele dividiu por votação, decidiram, né, mandar o rei deposto para guilhotina, tá? Então, guilhotinou o rei, gente. O rei foi morto, a cabeça rolou. A execução do rei levou as nações absolutistas, a Áustria, a Prússia, a Espanha, reinos italianos, Países Baixos e a Inglaterra, a formar a primeira coligação contra a França.
Dentro da França, houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigados por padres reacionários e pela pequena burguesia, pela pequena nobreza. Bom, aí, em junho, né, de 1793, teve início a República Jacobina. O que aconteceu? Os jacobinos tomaram o poder dos girondinos, né? E teve início o período conhecido como Terror, porque quem assumiu, né, o líder jacobino que assumiu o poder foi Robespierre. E Robespierre, ele foi assim, ele achava que todo mundo estava conspirando contra eles, né? Então ele perseguia os inimigos e mandava para a guilhotina. Então isso foi terrível, eles acabaram perdendo o poder até por conta disso, né? Aqui, olha, eu disse a vocês que já ia falar quem eram os sans-culottes, né? Aqui os sans-culottes, ó, eram pessoas que usavam essa roupa comum. Eram pessoas do povo, né? As pessoas mais pobres. Porque os mais ricos, eles usavam o culotte, que era uma roupa mais própria de quem era mais rico, né? E aqui os sans-culottes, eles estavam sem o culotte, então eles não tinham a roupa dos mais ricos, eles usavam uma roupa mais simples. Bom, aqui é a guilhotina, gente, olha, colocava a cabeça da pessoa aqui, prendia, né, e descia a lâmina lá na cabeça, coitadinho, né, a cabeça rolava, literalmente. Bom, aí teve início, então, a República Jacobina, né, com a criação do Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores da Revolução e condenava-os à morte na guilhotina, né? Então, Robespierre foi muito cruel com essa atitude. Mas, por outro lado, ele fez coisas boas. Então, houve a criação do ensino público e gratuito, abolição da escravidão nas colônias, o tabelamento dos preços dos alimentos e a instituição do sufrágio universal masculino, o direito de voto para todos os homens, lembrando que tinha que ter uma lenda pré-determinada, né? Os jacobinos perderam popularidade graças à carnificina das execuções, o que levou à volta dos girondinos ao poder no golpe do 9 Termidor. Tá? Então, por que 9 Termidor? Termidor é um termo usado para o mês do calendário, porque eles mudaram tanto as coisas dentro da França, gente, que eles criaram até um novo calendário. Então, Termidor era um mês, né, dentro do calendário deles. Então, ó, foi a reação termidoriana. Esse é o Robespierre. Então, ó, execução de Robespierre na guilhotina e anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos. Então, percebam, ó, começa a revolução, os girondinos assumem, depois os jacobinos assumem e depois os girondinos voltam ao poder novamente. Então a gente tem alta burguesia no poder, pequena burguesia e o povo, e depois novamente a alta burguesia no poder. Olha, restabelecimento da liberdade de preços e promulgação de uma nova Constituição, que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do retorno do voto censitário. Então, eles fizeram mudanças novamente, né? Terceira fase, vem lá o período do diretório. Então, após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder, disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795, foi criado o Diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Esta fase encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia. A corrupção aumentava e faltavam alimentos. Com o passar do tempo, o governo do diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Eles não conseguiam se manter no poder, né? Com a França imersa ao caos e sob a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Sabe quem? Napoleão Bonaparte.
Esse alguém foi o jovem general Napoleão Bonaparte. Gente, ele era um excelente estrategista militar, tinha uma capacidade muito grande em guerra. E aí, a burguesia, né, os girondinos, acharam que seria mais adequado? Como ele era muito aceito, né, pelas suas vitórias em guerras e suas conquistas, eles resolveram que dariam o poder para Napoleão Bonaparte e ele começou a governar a França. Bom, teve maioria, o diretório teve maioria girondina e sofria a oposição dos jacobinos e dos monarquistas. Tá? Então, nem todo mundo aceitava o que estava sendo decidido. Houve a tentativa de um golpe, né, e não uma tentativa só, foram várias, mas as tentativas de golpes levaram os girondinos a tomarem atitudes cada vez mais drásticas, né? Então, eles enfrentaram tentativas de golpes dos dois grupos, como a conspiração dos iguais, cujo líder jacobino foi preso e guilhotinado pelos girondinos, que era Graco Babeuf. Aí nós temos, externamente, a França ainda enfrentava com sucesso os países absolutistas e começou a se destacar o gênio militar de Napoleão Bonaparte. Para consolidar sua república burguesa, os girondinos apoiaram o golpe do 18 Brumário. Tá? Então, Bonaparte, ele deu um golpe, tirou do poder e acabou instituindo o consulado. Ele derrubou o diretório e instituiu o consulado, aonde ele seria, esse é Napoleão Bonaparte, tá? Aonde ele seria o governante máximo dentro da França. Então vejam a contrariedade. A França era dominada por um rei absoluto, com todos os poderes. O povo se uniu, lutou, tirou esse rei do poder, conseguiu o poder, né? A burguesia assumiu o controle, a partir de então, com o poder econômico e político nas mãos, e acabou, no final de tudo, entregando o poder para Napoleão Bonaparte, que deu um golpe de Estado e assumiu o poder de uma forma muito semelhante ao absolutismo. Nós vamos ver o Império Napoleônico nas próximas aulas e aí vocês vão entender como muitas vezes a gente fala que para a França isso foi um retrocesso, porque Napoleão passou a governar a França muito parecido com o que os reis absolutistas governavam, né, de uma forma muito parecida. Mas as ideias da Revolução, elas se mantiveram e elas influenciaram as independências dos países na América, né? Então, isso foi muito importante. Bom, por hoje é só e até a próxima.